Ok. Queridos, então vamos conversar um pouco sobre o romantismo, para daí a gente fazer os exercícios. Exatamente, Felipe, vamos continuar falando do romantismo, tá? Complementando o que eu falei já na aula gravada, que eu postei para vocês no grupo ali, tá? Então, quem está com a apostila, pode abri-la lá na página 214, tá? Aí a gente já vai vendo algumas coisinhas em conjunto, tá? Bom, então, o que é importante saber do romantismo? Primeiro, é uma nova era, que se abre na literatura e nas artes mundiais. Era esta em que vai dar muito valor àquilo que seria uma arte mais despojada, uma arte até meio individualista, uma arte que busca destacar a capacidade original do artista. Diferente era nas épocas anteriores, em que um bom artista era aquele que seguia modelos, seguia padrões, né? Então, havia toda uma regra, vocabulário culto, temas elevados, né? Valorização do belo, da perfeição, do bem, e etc. E agora não. O critério para se compor uma obra de arte é o próprio artista, tá? Ele é esse critério. E o que vai ser mais comum nessa era romântica serão três assuntos, né, três temas marcantes. O nacionalismo, né, isso se traduz em poemas que falam do índio, em romances que vão falar do índio, ou então o individualismo, isso fica muito evidente na poesia também, em que os românticos assumem essa postura de apaixonados, então eles supervalorizam os sentimentos, os afetos, né? E se entregam completamente a esses afetos. E caso esses afetos não dê certo, caso o relacionamento não se consuma, eles fogem da realidade, né? E nessa fuga da realidade, o que acontece é que muitos acabam cometendo até o suicídio, né? Então, essa é a segunda marca. A terceira é a preocupação social, que está muito forte lá em Castro Alves, tá? E na prosa também a gente vai ter um pouquinho, tá bem? Então, há esses três elementos que se refletem na primeira geração, cujo nome é o Gonçalves Dias, na segunda geração, cujo nome principal é Álvares Azevedo, e na terceira geração, que é o Castro Alves, ok? Então, aí nós temos um certo delineamento da poesia romântica, beleza? E nesse ponto, eu queria então fazer dois exercícios aqui com vocês, da apostila, tá? O primeiro exercício apresenta um texto dos mais conhecidos da literatura brasileira como um todo, que é a Canção do Exílio, né? Também chamada de Canto de Regresso à Pátria, né? Ou Canto de Saudade à Terra Natal. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, caso caia um texto desse tipo no vestibular e pergunte quais são as características românticas presentes nesse texto, é fácil, é só ver os elementos intensificadores, como, por exemplo, quando ele diz, nosso céu tem mais estrelas, mais flores, mais vida, mais. Então, esse mais é um elemento intensificador. Segundo elemento, o predomínio da primeira pessoa. Então, ele diz, minha terra, nosso céu, nossas várzeas, nossas flores. Então, essa marca da primeira pessoa também é um elemento romântico. Aí uma terceira característica é a presença da natureza, né? Porque o Brasil é marcado por essa abundância da natureza, assim como poderia ter o índio aqui, né, como herói nacional. Nesse caso não tem o índio, mas a natureza é bastante evidente, tá? Aí, o texto 2
é do Chico Buarque, inspirado no Gonçalves Dias, mas é um texto composto em uma época diferente. Que época é essa? É a ditadura militar, né? E nesse caso, ele está fazendo referência aos exilados políticos que foram perseguidos durante a ditadura e se viram obrigados a se localizar em outro país e, né, esperar a hora certa, o momento certo de poderem voltar ao Brasil. Então, diz o Chico, vou voltar, sei que ainda vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Então, essa letra ressalta mais o desejo de voltar, a saudade, né? Esse elemento se liga com o texto anterior, a saudade. No entanto, a natureza aqui não é tão exuberante, porque ele fala, vou voltar, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar. Ou seja, nesse texto do Chico, perceba que há um caráter realista, há uma marca mais concreta, mais social da atual situação do país, né? E no caso haveria uma referência ao desmatamento, né? E também haveria uma postura antirromântica de não supervalorizar o Brasil como se ele fosse um país perfeito acima de todos, que na verdade não é, né? Sobretudo numa época de ditadura, né? Momento de muita tensão. Pergunta 2. A partir da leitura atenta dos dois textos, assinala a alternativa errada. Qual vocês acham? Podem escrever no chat a alternativa correta e aí a gente comenta. Certo, gentes bonitas? Só pessoal top dos top aqui. Vou fazer a chamada. A Bruna já assinalou. Letra A. Exatamente, Bruna. Porque fala, o texto 2 retoma o texto 1 para reiterar, ou seja, para confirmar as suas ideias fundamentais? Não, né? Não é para confirmar, é para apontar um sinalzinho crítico, né? Uma mudança de postura em relação ao romantismo, né? O romântico, né, por natureza, ele é inocente e ingênuo, então aquilo que ele sente é considerado como uma coisa absoluta e perfeita. Então, o romântico, por natureza, não olha para a realidade, não analisa. Já Chico Buarque, que é do século XX, o olhar é bem mais crítico. Então, perfeito, é a letra A, tá? Alguém achou que era outra? Quer que eu comente? Ou tranquilo? Tudo bem? Então, ótimo. Aí nós temos a questão 3. Aí a questão 1 eu pulei. Daí eu olhei aqui a questão 2, eu pulei a questão 1. Vamos fazer a 1 ali. A questão 1 traz uma imagem que vai ser muito explorada no romantismo, que é a imagem do índio, né? Então temos ali, ó, em seu contexto de origem, o quadro anterior corresponde a uma. Então, questão 1. Esse quadro corresponderia a quê? Segundo as alternativas. Então, a 2 é A, tá certo? Aí, a 1, a Beatriz colocou a B. Vocês concordam? Está certíssimo. É a letra B. É a idealização romântica num contexto de construção da nacionalidade brasileira. Como assim? O romantismo surge na época da independência brasileira, tá? Então, para mostrar essa construção da nacionalidade, eles vão destacar símbolos nacionais, né?
como o índio é um símbolo, a cultura indígena, os costumes indígenas, a floresta, a cultura do interior do Brasil, quais seja o Nordeste ou o interior de São Paulo, ou se tudo aquilo que seria marca do Brasil e que distinguisse o nosso país do estrangeiro seria utilizado. Então, perfeito, parabéns a todos vocês que acertaram a letra B, tá? Agora sim, a questão 3. É um poema de Castro Alves, e Castro Alves é um poeta da terceira geração. Então ele diz: oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida, árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida, mas uma voz responde-me sombria, terás o sono sob a lágia fria. Ou seja, aqui nesse poema, a gente tem dois contrapontos, né, românticos. Primeiro, a mocidade. Mocidade, fase de grande entusiasmo, de grande energia, de encantamento, de inspiração. É o que nós temos na primeira estrofe. Já na segunda estrofe, quando ele fala mais uma voz responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria, mostra que ao lado da mocidade, dessa inspiração, existe a morte, como um freio, como um bloqueio que limita toda essa existência entusiasmada. E parece que o romântico, para confirmar todo o seu heroísmo, a sua idealização, a sua inspiração, a sua grande vontade, a morte tem que ocorrer cedo. Porque, assim, a velhice, né, é uma fase em que diminui as paixões, né, diminuem os fortes afetos. Então, não casa muito bem com o romantismo a velhice, tá? Daí que eles ressaltam muito a juventude do tipo, vamos viver aqui agora tudo que nós pudermos até morrermos, né? Seria algo, assim, radical. Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte prematura, ainda na juventude. A imagem da morte que aparece na palavra qual? E mais uma leitura e uma interpretaçãozinha. Qual das palavras do poema remete à morte? Perfeito, é o sono, né? Parabéns, gente. É o sono que leva o romântico a desejar não voltar mais, tá? Tanto que há expressões, o sono eterno, em muitos poemas, tá? Então, esses textos servem de modelo, de referência para a gente perceber essas nuances românticas. Relembrando, ou volta-se para a pátria, ou para si, ou para algo externo a mim, como a sociedade. No caso, Castro Alves foi um poeta que lutou muito pela abolição da escravatura. Ele antecipou, né, esse acontecimento fazendo poemas muito críticos, tá? Então, essa é a ideia. Aí, como complemento ao romantismo, nós temos a prosa, né? Por que que há essa diferenciação da prosa com relação à poesia? Porque os escritores vão se especializar, né? São raros aqui os escritores que vão escrever em dois gêneros. E mesmo quando escrevem em dois gêneros, sempre vai predominar um. Exemplo, o Álvares Azevedo escreveu, além da poesia, ele escreveu um livro de contos chamado Noite na Taverna e escreveu algumas pecinhas de teatro, tá? No entanto,
o peso, a importância da poesia de Álvares de Azevedo é muito maior do que da prosa que ele escreveu, tá bem? Agora, na prosa, o que teremos são escritores que se dedicaram a esse novo gênero, tá? Então, vale eu mencionar algumas coisas desse gênero, que é o seguinte: prosa romântica é sinônimo de narrativa, contação de histórias. Isso é uma novidade, porque antes do romantismo, as narrativas eram contadas na forma de versos, tá? Como as narrativas do arcadismo, por exemplo, o Uruguai, de Basílio da Gama, ou então a narrativa Os Lusíadas e Camões, todas elas em verso. Então, o romantismo inaugura essa nova era em que se exploram formas diferenciadas de fazer arte, e a prosa terá uma grande novidade, porque a narrativa terá essa fluidez da prosa para que as pessoas pudessem se educar lendo a prosa, né? E, além disso, essa prosa romântica visava satisfazer o gosto do público, que é o público burguês, tá? Então, se a gente pensar o que leram mais, foi poesia ou foi prosa? Com certeza foi prosa, tá? Porque o acesso é muito mais fácil, a linguagem é muito mais fácil. E a prosa romântica fez um grande sucesso na época, porque é uma prosa muito voltada para, não é assim, não é que seja sexista, mas é uma prosa que fala de histórias de amor. Então as mulheres, o gênero feminino, tem maior interesse para essas histórias, tá? É o que aconteceu na época do romantismo e até no Machado. Machado escrevia os seus romances numa coluna de jornal voltada para a leitora, tá? Por quê? É através do romantismo que as mulheres vão ter acesso à cultura, acesso ao conhecimento, lendo as histórias que interagem com os afetos, com os sentimentos, né? Então, aqui, essas, primeiro, são publicadas em folhetins, que era um encarte de jornal, que saía periodicamente, não era tão, assim, exato esse periódico. Às vezes era semanal, às vezes era quinzenal, mas saía. É folhetim, tem a trama amorosa, tá? O tema central é o amor, os relacionamentos. Depois, as personagens são bem diferenciadas entre o herói e o vilão, tá? Há um clima de suspense, de mistério, para quê? Atrair o leitor a continuar lendo a história, tá? E, por fim, o happy end. Essa é a tendência da prosa de maneira geral. Então, isso envolvia muito os leitores naquele momento. Para vocês terem uma ideia do envolvimento, hoje podemos equiparar essa prosa romântica às séries dos canais aí, Globosat, Globoplay, né? Ou então da Netflix. Então, essas séries, vocês já assistiram várias, você começa a assistir, ela não te fisga, você não fica curioso para saber o que vai continuar, como é que vai se resolver um certo conflito, né, uma situação ali. Então, somos atraídos pelas narrativas. E o romantismo é quem descobriu essa atração pela narrativa. E nesse ponto, as histórias românticas foram as novelas da época, tá? Em que não tinha TV, não tinha rádio, né? Ou as moças liam as novelas, ou havia algum moço da família que sabia ler, que lia para as mulheres da casa. Então, enquanto as mulheres faziam trabalhos domésticos, como, por exemplo, seja bem-vindo aí, Israel, como, por exemplo, costura, bordados e tal, para a passagem do tempo, para o entretenimento, havia alguém que lia essas histórias para elas. Tá bem, gente?
Então, é nesse sentido que as coisas se desenvolvem. E aí há dois grandes nomes, os maiores de todos, o Alencar, José de Alencar, e o Manuel Antônio de Almeida. Tá? Qual é a diferença? O José de Alencar foi o maior prosador do romantismo. Tá? Se eu não me engano, foram quase 30 livros que ele deixou escrito. Tá? Livros que abordam várias regiões do Brasil. Então, é um livro que se passa no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. Ele escreve histórias cujos personagens, ora são índios, brancos ou negros. Tá? Ele mistura todas as etnias que havia disponível no Brasil. E o tempo histórico do Alencar também varia. Ou é de uma época antes da chegada dos portugueses, ou durante o colonialismo, ou então na contemporaneidade do Alencar. Tá? E aí vale destacar duas obras, né, chave de Alencar. Iracema é uma obra que esteve no vestibular da FUVEST até pouco tempo atrás e conta a feliz e trágica relação de amor entre uma índia e um branco. Tá? A Iracema era uma índia toda devotada aos costumes da sua tribo, e ela se encontrou com um homem branco chamado Martim, apaixona-se por ele, mesmo estando proibida de se apaixonar, porque ela era a Virgem de Tupã, ela guardava o segredo da Jurema, ela preparava um licor sagrado para os guerrilheiros, mas diante dos olhos claros e a pele também clara de Martim, ela vai se apaixonar, vai fugir da tribo com o Martim, pensando em viver um amor pleno, um amor completo. Mas foi só questão de tempo para Martim começar a distanciar-se dela, a tratá-la com indiferença, e ela, como havia se entregue totalmente ao Martim, ela abdicou da sua função sagrada, da sua tribo, da sua família, ela não tinha mais como voltar. Ela somatiza essa dor, somatiza esse sofrimento, fica grávida e acaba morrendo momentos depois do nascimento do filho. Tá? E essa obra, ela tem como subtítulo Lenda do Ceará, porque ela se passa no Ceará, essa história, e o filho da Iracema, cujo nome é Moacir, simbolizaria o primeiro brasileiro, tá? E Moacir significa o filho da dor. Daí que, nessa mistura de raças no Brasil, haverá sempre aquela etnia que vai sofrer, sejam os índios ou sejam os negros, como a nossa história registrou, ok? E essa obra, Iracema, tem um outro simbolismo, além do nascimento do primeiro brasileiro, que é o seguinte: as letras da palavra Iracema formam a palavra América. É um anagrama, tá? O termo técnico. Ou seja, o que a obra Iracema sugere é que a dor de Iracema é um símbolo da dor de todo indígena do continente americano, desde o momento que tomou contato com o homem branco. Tá? Então, há esse caráter assim, bastante crítico também, que a gente extrai através da interpretação. Tá? Aí, o Alencar escreve uma outra obra também famosa, chamada Senhora, em que ele ambienta no Rio de Janeiro e vai mostrar os costumes, melhor, os maus costumes que já estavam emergindo naquela sociedade carioca, como, por exemplo, o casamento por interesse. Né? Então, conta a história de Aurélia e Fernando. Eles eram namorados sem nenhum interesse a não ser o amor que os unia, mas aparece uma proposta vantajosa financeiramente para o Fernando e ele larga a Aurélia para ficar noivo de Adelaide Amaral. Mas a vida tem a sua reviravolta. A Aurélia, que era de uma condição humilde, se torna rica e milionária
e ela, que havia perdido o Fernando em troca de 20 contos de réis, vai comprar o Fernando, vai ter o Fernando novamente em troca de 100 contos de réis. Era muito dinheiro na época, né? Tanto dinheiro que, lembrem, lá no Quincas Borba, o Rubião ganhou 300 contos de réis. Foi uma fortuna, uma fábula, né? E qual era a fortuna da Aurélia Camargo? Era de 1.000 contos de réis. Meu, ela era muito rica. O Fernando fica feliz por ela ter escolhido como marido, mas mal imagina as humilhações que ele ia sofrer. E ela vai humilhá-lo durante um ano inteiro, jogando na cara o seu espírito mesquinho, interesseiro, cobiçoso, e ele, tomando vergonha na cara, junta o dinheiro que a Aurélia já lhe tinha dado e que ele já tinha gastado, até que ele possa pagar a sua liberdade, mas aí dá-se uma revelação muito inesperada. A Aurélia, para provar que ela amava mesmo o Fernando, havia feito um testamento deixando todos os bens dela para o Fernando, porque o único bem que ela gostaria de ter era o amor sincero e verdadeiro de Fernando. Aí ele percebe o quanto ele foi leviano, o quanto ele foi absurdo, aí ele vai se abraçar a Aurélia e eles vão ficar junto. É um happy end, é um final feliz nessa história, ok? Pelo amor. O amor é essa força de redenção, né? Então é uma marca romântica muito forte, beleza? Em Iracema não dá certo, ela termina sofrendo, termina na pior. Mas em Senhora o amor vence no final das contas, tá? Aí, o segundo autor é o Manuel Antônio de Almeida, que é um autor que esteve durante muitos anos na FUVEST, muitos anos. Por quê? A obra dele, Memórias do Sargento de Milícias, é um documento histórico das classes humildes do Rio de Janeiro. E esse livro, embora esteja encaixado no romantismo, trata de um outro tema, que é a malandragem. Nesse livro, nenhum personagem é 100% bom ou 100% mal. Cada um tem as suas qualidades e seus defeitos, beleza? E o grande herói central é o Leonardo, que na verdade é um anti-herói, porque ele é malandro, ele é traquinas, ele é sagaz, ele é esperto, e a obra retrata as classes humildes do Rio de Janeiro, tá? As classes baixas, que mostra assim, a vida como ela é, né? Eu comparo muito esse livro àquela série da Globo, A Grande Família, né? É muito parecida ali na esperteza, na malandragem do pessoal, ok? Vamos pegar aqui uns textos para a gente ver, que é o seguinte, vamos fazer primeiro a questão 2, tá? Que é exatamente do Manuel Antônio de Almeida, Memórias do Sargento de Milícias. Diz a questão 2 que caiu na FUVEST quando esse livro era leitura obrigatória. Os leitores estarão lembrados de que o compadre dissera, quando estava a fazer castelos no ar, a respeito do afilhado e pensando em dar-lhe o mesmo ofício que exercia, isto é, daquele arranjei-me cuja explicação prometemos dar, vamos agora cumprir a promessa. Vamos ver uns detalhes. O compadre estava fazendo castelos no ar. O que significa essa expressão? Estava imaginando coisas, estava imaginando um futuro para o seu afilhado, que é o Leonardo, né? E esse Leonardo vai ser criado pelo padrinho, porque a mãe foi pega no flagra, traindo o marido, que é o pai do Leonardo, que também chama-se Leonardo, e a mãe vai embora para Portugal, vai voltar a Portugal, e o pai não tem condições de cuidar do afilhado, e o padrinho acaba cuidando, tá? E esse padrinho era um barbeiro, então ele tinha uma profissão humilde. E agora o narrador vai nos mostrar como é que ele arranjou-se. Veja, a palavra arranjar-se, percebam que tem um caráter bem da malandragem, né? Do jeitinho brasileiro. Eu me arranjei, né? Eu me virei nos 30. Então vejamos.
Se alguém perguntasse ao compadre por seus pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada saberia responder, porque nada sabia a respeito. Tudo de que se recordava de sua história reduzia-se a bem pouco. Quando chegara a idade de dar acordo da vida, e achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava, porém que nunca lhe disse se era ou não seu pai ou seu parente, nem tampouco o motivo por que tratava de sua pessoa, também nunca isso lhe dera cuidado, nem lhe veio a curiosidade de indagá-lo. Ou seja, esse barbeiro foi criado por alguém, tá? Esse homem que o criou, ensinar-lhe o ofício de barbeiro, e por inaudito milagre também a ler e a escrever. Enquanto foi aprendiz, passou em casa de seu mestre, em falta de outro nome. Uma vida que por muitos parecia com a do fâmulo, do empregado, por outro com a do filho, por outro com a do agregado, e que afinal era senão vida de enjeitado, que o leitor, sem dúvida, já adivinhou que ele o era. A troco disso, dava-lhe o mestre sustento e morada e pagava-se do que por ele já tinha feito. Ou seja, esse barbeiro foi criado por alguém que lhe ensinou o ofício de barbeiro porque a sua família o enjeitou. Ou seja, provavelmente a família é muito pobre, tá? Ok. Nesse excerto, mostra-se que o compadre provinha de uma situação de família irregular e ambígua. No contexto do livro, há situações desse tipo. Bom, é uma pergunta bem específica do livro, subentende que vocês teriam lido o livro, né? É de um tempo que o livro estava lá na FUVEST. Situações desse tipo vão ser comuns, porque o livro retrata as classes baixas, tá? Então, a alternativa que fala isso é a letra qual? Perfeito, Gabi. Letra D, exato. Parabéns, tá? Ocorre com frequência no grupo social mais amplamente representado. As personagens desse livro são todos de classes baixas, classes humildes, né? Então, esse arranjei-me, esse jeitinho brasileiro, a malandragem é uma regra contínua nesse livro todinho. Beleza? Aí nós temos a questão 1, que é de um livro regionalista chamado Inocência, de Visconde de Toné. Esse livro, eu mencionei lá no vídeo, é um livro que se passa no Pantanal do Mato Grosso e vai mostrar a figura de uma jovem super bem protegida pelo pai e que se apaixona por uma pessoa que não estava programada, porque ela já estava prometida em casamento, com um capataz lá de uma fazenda, chamado Manecão, mas, de repente, ela se apaixona por um médico que foi visitá-la e foi cuidar dela. No entanto, por ser uma obra regionalista, ressalta-se muito a descrição do ambiente do Pantanal. É um pouco o que vai dizer aqui nesse texto, ok? O sertão e o sertanejo. Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Minando a surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar, medrosa e vacilante, os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo,
deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda parte, melancolia, de todos os lados, tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias, copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade, transborda a vida. Ou seja, uma prática bem antiga do Brasil de atear fogo no mato seco. Né? E lá no Pantanal há vastas planícies, né? Então pega fogo, arrasa com todo aquele verde, fica uma paisagem desolada, melancólica, como ele disse ali. Porém, bastou chover, e lá chove bastante, né? Que tudo se transforma, tudo verdeja, viceja, tudo fica abundante ali. Então, é um elemento da natureza que esse texto está nos mostrando. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho apresentado, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é... Um minuto para vocês responderem, que é um minuto que falta. Não, Gabi, dessa vez não acertou. Não é a... Manu, não é a B. Porque não está falando nada da classe dominante. A prática de atear fogo é uma coisa comum. Os próprios nativos, assim, também fazem. Pensando na ideia do romantismo, o que essa obra contribuiu para o romantismo na construção da identidade da pátria? E agora? Alguém mais? 20 segundos. Quase, Bruna. A correta é a letra D, tá? Porque fala a expansão dos limites geográficos da Terra que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. O romantismo foi a primeira manifestação literária que ajudou na expansão do conhecimento que se tinha sobre a terra nacional, tá? Então, é a contribuição geográfica ao descrever essas regiões remotas aqui do Brasil, ok? Queridos, então, deu exatamente o nosso tempo, a aula está gravada, eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês reassistirem e para os que não estiveram presentes poderem assistir, tá bom? Quarta-feira, 2 horas, estudamos a relíquia. Uma ótima semana, fiquem com Deus, um beijo no coração, saudades de todos. Valeu? Beijo, beijo, tchau, tchau, gente. Se alguém tem alguma dúvida, estou aqui para também